Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Enoque e este é o professor Ednei, reverendo Ednei. Nós somos teólogos e cada um de nós também tem outras formações, né? E de modo que o nosso objetivo aqui hoje é estar falando sobre a doutrina dos anjos, tá certo? Estamos falando sobre a doutrina dos anjos. Quem são os anjos? Reverendo Ednei, como diz a teologia, né? A doutrina dos anjos é chamada classicamente de angelologia. Há pouco tempo atrás, estava vendo um vídeo de uma pessoa até que eu admiro muito, não vou citar o nome dele aqui, porque eu admiro e não quero que amanhã depois também ele fique chateado comigo, né? Mas que na hora de dar a palestra sobre os anjos, ele chamou a doutrina dos anjos de angiologia. Angiologia. E ele repetiu isso várias vezes. E na hora de ir lá no vídeo dele, eu consertei embaixo e disse, meu irmão, não é angiologia, é angelologia. Por quê? Porque angiologia é o estudo das veias, de veias do corpo, angiologia. E angelologia, que é o estudo dos anjos, tá certo? Que na verdade a palavra anjo vem do grego angelos, angelos. Então se a gente fosse falar ao pé da letra, a etimologia seria angelos, logos ia, angelogosia, que seria a doutrina dos anjos. Então, reverendo Ednei, quando a gente fala sobre a doutrina dos anjos, a gente pensa logo em algumas coisas. Natureza e classificação dos anjos. Quem criou os anjos? Eles vieram a existir a partir do nada? Nós vivemos numa época hoje em que as pessoas estão desesperadas em busca de conhecimento sobre os anjos. Você vai nas bancas de revista, você encontra lá tarô dos anjos, você encontra lá revistinhas falando sobre os anjos. E há pouco tempo atrás, eu ouvi até um outro camarada aí que eu não vou citar nome também, né? Esse eu não vou citar nome, não é porque eu respeito ele muito, né? É porque eu não quero mesmo citar o nome dele, né? É um grande compositor brasileiro, que, aliás, prestou um desserviço para a arte brasileira, porque as músicas dele são todas em adoração a Satanás. Então, apesar de ser um grande compositor brasileiro. Mas a coisa interessante é que ele, dando uma entrevista, uma época, numa grande rede de televisão do Brasil, e um grande programa dessa grande rede, ele falou os salmos de Isaías, né? Os salmos de Isaías, lá nos salmos de Isaías. Isaías nunca escreveu salmos, esse pessoal é completamente ignorante, tá certo? Então você tem dois caminhos pelos quais você pode trilhar para conhecer a angelologia. O caminho número 1 é o caminho do espiritismo, ou o caminho que o espiritismo ele tem várias nuances também. O espiritismo ele é como uma coxa de retalhos. Você tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, você tem satanismo, você tem tudo vai nessa vertente do espiritismo aí. Desde aquele espírita que se diz cristão, né, aquela pessoa que pratica, que diz que crê em Jesus Cristo, que faz a caridade da mesa branca, até aquele espírita que está na alta magia negra, tá certo? Então você tem essa maneira de entender os anjos. Aí geralmente as pessoas usam uma ferramenta que eles chamam de a clavícula de Salomão, ou as chaves de Salomão. É um livro que logo na capa dele já tem um portal de evocação e invocação de demônios, tá certo? Então você tem esse caminho por onde você pode trilhar. Tem um outro caminho que você pode conhecer. Eu diria que, na verdade, são 3 caminhos, reverendo. O primeiro caminho é esse caminho dessa vertente cabalística, espiritualista, eu diria, de um satanismo meio rustido. E você tem uma segunda vertente, que eu diria que é a vertente mais importante, que é a vertente das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia diz sobre os anjos? O que a tradição teológica diz sobre os anjos? E ainda você tem uma vertente histórica. Quem eram os anjos para os babilônios, para os caldeus? Quem eram os anjos para os sumérios, para os egípcios? Né? Então toda aquela mitologia, então eles tinham muito o conceito de espírito, que na verdade eram divindades. E houve momentos até na história bíblica em que servos de Deus queriam se curvar diante de anjos para adorar. Então tinha muito esse conceito de que, na verdade, o anjo na antiguidade para os povos antigos eram manifestações espirituais de divindade.
Tá certo? Dentro disso aí, reverendo, tem alguma coisa que você gostaria que eu abordasse aqui nessa parte de, né, o conceito que nós temos de anjo? O anjo segundo esse espiritismo que vai até na magia negra, o anjo dentro da tradição da história, e o anjo segundo a Bíblia, né? A palavra angelologia significa doutrina dos anjos. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar pra gente aí? Pode dirigir aos nossos telespectadores aí, né? Sim, primeiramente, Deus abençoe a vida de vocês que estão vendo essa videoconferência, videochamada, este vídeo. Sim, Bispo Dr. Enoque, a gente sabe que existem várias classes de anjos nos céus, né? E serafins, querubins. E eu queria que o senhor respondesse para nós, né? O que esses anjos, cada classe, os querubins, os serafins, e quais é a missão desses anjos, quais as missões desses anjos que eu acabei de citar. Ok, muito boa pergunta, realmente é a pergunta que não quer calar, né? E interessante observar que eu já disse anteriormente que os anjos, primeiro, se nós tomarmos como ponto de partida o entendimento bíblico, os anjos são seres criados por Deus. E se eles são seres criados por Deus, eles estão subordinados a Deus. Então eles não podem ser adorados. Tá certo? Eles não podem ser adorados. E para fazer a conexão do que eu estou falando com o que o reverendo Ednei acabou de colocar, veja bem, os anjos eles foram criados por Deus, está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, já criados em classes. Diz lá, né? Porque nele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, quer invisíveis ou visíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades. Então lá em Colossenses 1,16 já fala que os anjos foram criados por Deus e já foram criados, reverendo, com estas diferenciações de classificações, tá certo? Então Deus já os criou assim. Mas tem uma coisa muito importante aí, que eu já vi estudiosos falando dos arcanjos. Os arcanjos, tá certo? Então, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a falar arcanjos? O que leva, reverendo Ednei, uma pessoa a dizer arcanjos no plural? Eu já vi teólogos falando isso. Por falar em teólogos, né? Eu estou bem respaldo aqui. Daqui, vocês podem ver daqui até chegar aqui, ó. Tudo isso é teologia sistemática. Eu não vou citar o nome dos autores aqui, porque senão o vídeo vai ser só sobre isso. Mas aqui vem desde Levi Sperry Schaeffer, Franklin, Wayne Gruden, Stanley Orton, Charles Ridley, Augusto Strongs, Herman Bavinck, Edgar Young Millings, François Torritini, Charles Hodge, Richard Schulz, Louis Berkoff, Sproul, Michael Orton, Dags, Robert Coover, Millard Erickson, Beck e Jones. Aí vem, na temática que foram Ralph Pannenberg, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, Teologia de Moody, Teologia Pentecostal aqui, e vai subindo aqui, e teologias raras, sabendo, sistemáticas raras. Então, quem estávamos falando aqui é uma pessoa que tem muito conhecimento de causa. E nesse canto aqui, tudo é teologia sistemática também. Tá aqui Emil Brunner, Martinho Lutero, Teodoro Harnack, enfim, teologias temáticas que você possivelmente não tenha nem ouvido falar o nome dos autores, né? Daqui para cá, tudo é teologia sistemática também. Nós temos aqui teologia sistemática de Florenza Calvin, tá aqui Hilarion Wolfram, teologia sistemática da Igreja Ortodoxa, Karl Rahner, John Theodore Miller, Paul Tillich, Dogmática Cristã, publicada pela Sinodal. Aqui nós temos a teologia mística, né? Ali, compêndio de teologia ascética e mística, o Catecismo Católico, teologia sistemática católica de Neufeld. E aí vem, né? Teologia sistemática até chegar na ponta lá, tem italiano aqui, né? Manuscrito, então daqui, adventista, até chegar aqui, tudo é teologia sistemática também, entendeu? E vira para cá, e aí vai. Muito bem, então eu só mostrei isso aqui para embasar para vocês, que estou dando aqui porque a angelologia, ela é uma divisão da teologia sistemática, ela é um capítulo da teologia sistemática. Então estou mostrando para vocês que esse entendimento que estou passando aqui, ele tem todo esse arcabouço de conhecimento. Eu passei por todos esses livros aqui, além do que fiz bacharelado em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia e pós-doutorado em teologia também. Além dos outros cursos, né, de humanas, psicologia, filosofia, eu estou dizendo aqui só na área teológica, porque a palestra hoje é sobre teologia, então não vou ficar lá aqui, sou formado nisso, aquilo, outro, porque só interessa aqui a teologia sistemática, tá certo? Então Deus, quando criou os anjos, ele já criou com essas diferentes patentes.
que nós chamamos de ordens, né? Seriam querubins, serafins e tal. Eu parei lá no arcanjo. Eu vejo um bando de ignorantes falando dos arcanjos. E, aliás, dentro do inário das igrejas, eu estou aqui com o inário presbiteriano, né? Estou aqui com o inário presbiteriano. Quando eu estive no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, agora em Curitiba, há uns anos atrás, tinha sido eleita uma comissão para discutir a questão dos hinos da igreja. Eu chamei o relator da comissão e falei com ele, tem um hino errado aqui dentro. Né? Tem um hino errado aqui dentro. Aí ele, como assim? Não, o inário que está aí na vida da igreja aí, ao longo de um século, mostrei para ele aquele hino que fala assim, ó, arcanjos adorai, arcanjos adorai, arcanjos no plural. Isso está em todos os inários das igrejas, o pessoal não atenta para a aberração que é isso, sabe por quê? Porque a palavra arcanjo aparece na Bíblia 2 vezes só, reverendo. Nós só temos a palavra arcanjo 2 vezes na Bíblia. Uma vez, está em Judas versículo 9, quando diz, e quando o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo, mas disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Essa é uma vez que aparece. Então diz, os arcanjos, ou o arcanjo Miguel. O que diz lá? O arcanjo. Hoje arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel. Então deu até nome para ele. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ressoada a trombeta do arcanjo de Deus. Então, a palavra arcanjo aparece na Bíblia 2 vezes. E as únicas 2 vezes que aparece no singular. De onde que tiraram essa história de arcanjos adorai, arcanjos adorai? Fica um monte de teólogo aí, né, repetindo arcanjos adorai. E eu vejo pessoas repetindo isso aí, pastores que estudaram de qualquer maneira, né, padres também, e falam, né, arcanjos, arcanjos, arcanjos. Então, quer dizer, para entrar nessa classificação, começa primeiro, porque nós temos um arcanjo, um único arcanjo, e a Bíblia chama ele de Miguel, tá certo? E hoje eu não vou entrar muito aqui na questão lá da queda de Lúcifer, a questão dos anjos maus, os anjos preteridos, não, porque isso aí já daria ser objeto para um outro estudo. Hoje eu quero trabalhar mais no sentido genérico. Muito bem, então Deus criou algumas divisões, como serafins, querubins, criou o arcanjo Miguel, criou os tronos, domínios, principados, potestades, todas estas ordens de anjos. E é interessante que quando Lúcifer pecou, eu não estou entrando aqui na questão do pecado dele, porque já seria matéria para um outro vídeo, mas quando Lúcifer pecou, que ele rebelou contra Deus, ele arrastou a 1/3 das estrelas dos céus. Ele levou com ele a 1/3 dos anjos. Isso não é pouca coisa. Um dia eu falei para um aluno meu de teologia, eu dava aula em Patinga, no seminário Shalom, da Igreja Batista Shalom, falei para um aluno meu, falei assim, olha, Anderson, olha para os céus, tenta contar as estrelas dos céus. Talvez mais que isso seja o número dos anjos. Porque os anjos possuem a natureza, né? Eles são seres muito fortes, eles possuem uma força superior à força do homem. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, né? Louvai os seus anjos magníficos em poder. Então os anjos são seres mais poderosos. Um anjo foi lá e removeu a pedra do sepulcro, talvez precisasse de 5, 6 homens para remover. Né? Jesus fala que se ele quisesse rogar ao Pai, mandaria lá alguns anjos e tiraria da cruz. Então não tinha Império Romano que pudesse segurar, e nem Sinédrio, e nem Caifás, e nem nenhum outro sacerdote teria poder para crucificar Cristo. Ele disse, eu chamar os anjos aqui, acabou. O próprio Satanás fala com Cristo no deserto, lá no monte, né? Está escrito, aos teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então, quer dizer, os anjos estão presentes aí na literatura, principalmente do Novo Testamento, nesta argumentação de Jesus Cristo, ok? E lá no livro de Salmos diz assim a palavra de Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. E depois eu quero falar um pouquinho sobre esse anjo do Senhor também, mas está um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, voltando aqui na classificação dos anjos, quando Satanás arrastou a 1/3 dos anjos dos céus, ele levou com ele, no meio, serafins, querubins. Você acha que ele pegou só os anjos de menor patente? Só os anjos de patente inferior? Negativo. A Bíblia fala que ele arrastou a 1/3 dos anjos dos céus. E é o momento que Jesus Cristo ele vai expulsar o demônio no jovem, né? Que de repente os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele espírito imundo dali. Aí eles perguntam, questionam Jesus, por que nós tentamos e não conseguimos? Aí Jesus fala assim, porque esta casta de demônios não sai senão com muito jejum e oração. Então Jesus refere-se a castas diferenciadas de demônios no mundo das trevas.
no reino das trevas, no império das trevas. Jesus Cristo diz que lá, no mundo das trevas, entre os demônios, eles estão divididos e organizados em castas, de tal forma que essas castas, elas são organizadas por nível de poder. O que mantém uma acima da outra, inferior à outra, é o exercício de poder, é o nível de autoridade e poder que cada uma tem sobre a outra. Porque o demônio não submete ao outro se não for, porque o outro tem mais poder do que ele. Então, quando o Senhor já criou, Deus criou, ele já criou, já diferenciando isso aí. E outra coisa, aí você fala, mas e como é que o Senhor pode provar que o diabo levou potestade com ele? Como é que pode provar que ele levou principado com ele? Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque, diz lá, no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Então, essas classes, o demônio levou com ele também. Então, quando a gente entra hoje na batalha espiritual, nós não temos que enfrentar capetinhas, não. Nós enfrentamos ordens e castas. E muitas vezes, quando a pessoa vai num terreiro de macumba e faz uma bruxaria, ele invoca demônios ali de patentes, altas patentes, conforme o tamanho da missão que ele vai desempenhar. Tem missão que os demônios vão desempenhar, respondendo a uma demanda de bruxaria, que eles requerem principados mais fortes. A história de Salomão diz que Salomão foi criado segundo o coração de Deus, filho de Davi. Não seria ele a suceder o pai dele, Davi, no trono, mas como o pai havia feito um juramento a Batseba, ele cumpriu o juramento e colocou Salomão no poder. E Deus havia dito para Davi que o reinado de Davi foi um reinado só de guerras, guerras, guerras. Davi não teve paz, mas que no reinado de Salomão ele teria paz. Tá certo? No reinado de Salomão ele teria paz. E que nesse reinado de Salomão, Salomão não teria guerra, Salomão seria rico. Então Deus já tinha dado essa promessa. E Salomão orou, pediu a Deus sabedoria. Né? Interessante que Salomão, num determinado momento, ele estava construindo o templo. Isso já não está na Bíblia. Isso já são conhecimentos paralelos, né? De toda a literatura paralela. E segundo estudiosos, foi encontrado um pergaminho na tumba de Salomão. E esse pergaminho era um livro chamado A Clavícula de Salomão, ou seja, a Chave de Salomão, e que ele deixou para o filho Roboão. Na própria introdução da clavícula, ele disse que está interessado em Roboão. Então ele disse que ele estava construindo o templo e tinha um filho de um empregado dele que ele gostava muito desse rapaz. Um rapaz que Salomão tinha um especial carinho por ele e pelo pai dele. Então ele foi vendo esse rapaz definhando. Um dia Salomão perturbou e falou, rapaz, eu pago o salário de vocês direitinho, você não está comendo? O que está acontecendo com você? Ele falou, Salomão, é porque tudo que eu tenho, vem um demônio e tira tudo. O dinheiro, a comida, tudo, eu tô na miséria. Aí Salomão disse, qual é o nome desse demônio? Disse, Ornias. Então Salomão, segundo a tradição, né, do pergaminho dele, ele orou, estou dizendo, isso não está na Bíblia, tá certo? Então como teólogo, vai dizer, poxa, o cara está invocando história, claro que o papel do teólogo não é o papel de catequizar ninguém, é evocar conhecimentos e trazer você à luz da análise. Você tem que analisar ouvindo tudo. O próprio apóstolo Paulo diz, examinai tudo e retende o que é bom. Entendeu, reverendo? Então, nesse pergaminho que Salomão disse, que não está na Bíblia, mas é o pergaminho de Salomão, eu estou citando aqui, não estou mandando ninguém acreditar nisso, isso não é uma verdade teológica, isso está no pergaminho de Salomão, só estou contando o que está lá, tá certo? Depois vão dizer, o cara está ensinando heresia. Não, eu estou dizendo o que está no pergaminho de Salomão. Se isso é heresia, não, isso é problema do Salomão, lá de escrever o seu pergaminho chamado A Clavícula, tá certo? Só estou citando, estou dizendo, é certo, Salomão deixou, vão seguir Salomão, tudo que é falar a verdade, não. Só estou dizendo que ele citou. Tá certo? Então Salomão disse lá que ele orou a Deus e o arcanjo Miguel apareceu para ele e entregou um anel para ele com aquela estrela de Davi, que já era a estrela do pai dele, que era, segundo o arcanjo, aquela estrela é que deu proteção ao pai dele durante todas as guerras. Então, o Salomão entregou o anel ao menino e disse, quando o demônio Ornias aparecer, você joga esse anel no peito dele. Então o menino pegou, quando o demônio apareceu, o menino jogou o anel no peito do demônio. E Salomão havia recomendado ao menino, olha, não seja infiel a mim. Ele vai querer te oferecer ouro e prata e bens para você me trair, mas não me traia. Então o demônio começou a gritar e agonizar com aquele anel no peito, segundo o pergaminho chamado A Clavícula de Salomão, tá certo? Aí o demônio começou a agonizar com aquele anel ali, reverendo, no peito, e ofereceu ouro, barras de ouro para aquele menino, para tirar aquele anel dele. E o menino disse que não. Então com aquele anel no peito, o demônio Ornias foi levado até a presença de Salomão. E quando chegou lá, Salomão, então, submeteu aquele demônio ao seu poder. E ordenou que ele trouxesse outros demônios que trabalhavam com ele. E outras legiões foram chegando.
Tá certo? E aí ele disse, quem é o chefe de vocês? Ele disse que era o Beelzebu. Ele disse, então você vai levar esse anel e deu o anel nas mãos de Ornias. E ele foi lá e trouxe, aprisionou o Beelzebu e trouxe até a presença de Salomão. E a partir daí Salomão começou a governar sobre Beelzebu e sobre 72 demônios. Que na clavícula Salomão disse são 72 demônios, Asmodeus, né? Então tinham vários demônios que ele governava, Salos e outros mais, que ele governava nesse clã de demônios dele, tá certo? Nesse clã de demônios dele. Então, segundo o pergaminho, Salomão foi construir o templo e ordenou que 2 demônios segurassem a pedra angular, né? E que ali eles ficaram durante todo o tempo, enquanto o templo foi sendo construído, beleza. Então isso aí é o que diz o pergaminho. Mas a palavra de Deus nos diz, a Bíblia Sagrada nos diz, que quando Satanás foi expulso dos céus, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Então lá tem principados, lá tem potestades, tem príncipes. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso em Efésios 6:10. Então lá tem estas ordens também. Pode pensar em outra pergunta quando eu vou falando aqui, reverendo. Vamos trabalhando. Então existem essas ordens, existem essas classificações lá também. Tá certo? Agora, quando você vai orar, muitas vezes você está passando por uma tribulação na sua vida, por uma dificuldade. Aí você vai orar, você está enfrentando uma batalha espiritual. Talvez você está enfrentando potestades poderosas. E você não sabe como orar. A própria Bíblia fala, Jesus diz, pedis não recebeis que pedir mal. Tá certo? Então, você esquece de dizer, Senhor Deus, olha a luta que eu estou aqui e manda querubins com espada flamejante aqui para me ajudar nessa guerra. Sabe por quê? O pessoal faz uma confusão. Querubim é um tipo de anjo que foi criado para a guerra. São soldados, são guerreiros. Isso está fartamente ilustrado em toda a teologia sistemática, é um ponto comum, né, entre pentecostais, presbiterianos, anglicanos, luteranos, né? Que os querubins são anjos de guerra, são soldados. Tanto que quando fizeram a Arca da Aliança, colocaram dois querubins sobre ela, feito de ouro, virado para o outro, ou seja, guardas. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins na porta do jardim. Então, querubim é sempre figura de guarda, costa, soldado, guerreiro. Né? No tabernáculo, a cortina tinham querubins bordados com fios de ouro. Como se estivesse querendo dizer, aqui está protegido, aqui está guardado, é o lugar santo dos santos. Então o querubim é o anjo guerreiro, ele foi criado por Deus para ser guerreiro, tá certo? Todas as vezes que o querubim aparece, ele tem sempre essa característica. Outra coisa interessante, serafim. Serafim aparece uma única vez na Bíblia. Então quando você parte para uma hermenêutica, que é a ciência que estuda os princípios e regras de interpretação de um texto sagrado, jurídico, poético, romântico, filosófico. Então quando você parte para a hermenêutica teológica, você chega à conclusão que você não pode fundamentar nenhum versículo, não pode fundamentar uma doutrina em um versículo isolado da Bíblia. Você tem que ter mais, que Calbart chama de analogia fidei. Você precisa ter pelo menos 2 ou 3 textos dizendo a mesma coisa para você praticar a hermenêutica, que chama de paralelismos reais e paralelismos verbais. São os paralelos hermenêuticos para você chegar à conclusão de análise textual. Isso sem falar na exegese, que você vai partir para análise conjuntural, análise gramatical, né, semântica. Então, concluindo aqui, reverendo. Aí o que acontece? Aí porque essa pergunta que você fez era interessante e a resposta realmente um pouco abrangente. Então, o que acontece? Aí essa hermenêutica que estamos falando aqui, nós carecemos de ter 2 ou 3 versículos para a gente poder formar uma doutrina, como eu citei o caso do arcanjo, que só tem um arcanjo, que está no singular, porque eu citei Judas, citei Tessalonicenses. Então o que acontece? Agora, serafim aparece uma única vez na Bíblia, está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então serafim aparece uma única vez na Bíblia, e quando ele aparece dizendo Santo, Santo, Santo. Tem até um hino linário que diz assim, Santo, 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 Deus onipotente. Então serafim aparece louvando a Deus, e daí se deduz, né? Hermenêutica à parte, porque não sobrevive a regra hermenêutica, ou seja, não pode ser provado hermeneuticamente, mas daí se deduz que se ele aparece uma vez só e está louvando, ele é o anjo do louvor. Tá? Porque hermenêutica também, nós temos também a questão do contraditório. Se você não pode contraditar de forma nenhuma, ou seja, se o serafim aparece uma única vez louvando, e não tem outra vez que ele aparece guerreando, e nem outra vez dizendo que ele é um anjo de guarda, ele aparece só louvando uma única vez, então a gente, embora não possa fundamentar uma teologia no versículo isolado, mas
as outras vezes que falam de anjos com 6 asas no Antigo Testamento, sempre está ligado também ao louvor, tá certo? Então aí nós já esclarecemos sobre os querubins, serafins, né? Tronos, domínios. Agora, quando nós entramos em tronos, domínios, principados, potestades, isso aí requer um vídeo só sobre isso aí, reverendo, porque isso aí realmente é um tema tão complexo que eu vou ter que abordar isso do ponto de vista dos anjos eleitos e do ponto de vista dos anjos preteridos. Quem são os principados, potestades, dominadores das trevas e da luz? Aí vai ser um vídeo só para isso aí, tá certo? Uma pergunta, bispo Dr. Enoque, que eu tenho para dizer, uma pergunta que muitos por aí fazem em algumas igrejas que eu vou ministrar a palavra de Deus, sobre a fisionomia dos anjos. Muitos falam na palavra anjo, falam no anjo e acham, tem uma visão de um anjo de uns olhos azuis, um cabelo caracolado. Gostaria que o senhor explicasse se isso é real ou é fixa coisa da mentalidade das pessoas. Gostaria que o senhor explicasse isso para nós. Tá certo. Lá no livro no Antigo Testamento nós temos lá, e também no Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, reverendo. Aí fala dos 24 anciãos e fala de 4 seres viventes. A Igreja Evangélica Quadrangular, com todo respeito, beijo no coração dos meus amigos da Igreja do Evangelho Quadrangular. E irmãos também. Mas não concordo com vocês. Então, discordar não é ofender, né? Discordar é dizer, olha, eu amo esses irmãos, têm feito um grande trabalho no Brasil, mas no tocante à angelologia nós pensamos diferente deles. Porque eles falam que a aparência de boi, a aparência de homem, de águia, de leão, são os 4 evangelhos. Que no evangelho de tal ele é o leão da tribo de Judá, no outro ele é o cordeiro, não sei o que e tal. Então eles fazem analogia aí, põem aquela simbologia do evangelho quadrangular. Eu não concordo, mas respeito meus irmãos, são abençoados, são maravilhosos. Você já prega na igreja quadrangular agora, a igreja abençoada ou não é? Sim, muito abençoada. Muito abençoada. Tem os amigos lá dentro, mas são questão teológica, a gente não aborda isso em púlpito de igreja. Se algum dia eu for fazer um estudo bíblico na igreja quadrangular, pode estar certo que eu não vou tocar nesse assunto lá, tá bom? E nem o meu querido reverendo Ednei vai tocar nisso também. Esse é assunto nosso aqui que estamos abordando. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 4, 5, fala de 4 seres viventes. Um tinha aparência de boi, um tinha aparência de leão, um tinha aparência de águia, outro aparência de homem. Na verdade, esses 4 seres viventes não são uma ordem em especial. Vou chegar na aparência agora. Você perguntou sobre a aparência, eu falei boi, leão e tal, né? E isso não é uma aparência